Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver. Definido o cronograma de trabalho para a análise da LDO. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 5 de agosto, às 6h30 da tarde. Mudança de lei vai responsabilizar empresas pelo destino final do óleo de cozinha. A intenção de Cláudio Luiz Rufa Soldá é evitar o despejo incorreto do óleo em ralos e terrenos baldios. A audiência pública debate infraestrutura do presídio regional. O presidente da Associação de Moradores, Rodolfo Boita, disse que a rede de esgoto da casa prisional corre a céu aberto. Padronização das paradas de ônibus. Vamos mostrar diferentes opiniões sobre este projeto de lei. Tem um valor muito caro, né? E ele fugiria do padrão hoje do que é aceitável dentro do investimento de uma parada de ônibus, e ela poderia ser substituída por outro material mais barato e que não fosse atrativo de pessoas, que infelizmente nós sabemos que esse material pode ser furtado ou até danificado. Com certeza, né, Pelicioli, vai ter mais custo sim, mas a minha preocupação nesse momento foi mais proteção às pessoas e me preocupei muito com o custo do material. Três documentos foram apreciados na reunião plenária de ontem. Os vereadores aprovaram o cronograma elaborado pela COTC para análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A estimativa do governo municipal para 2016 é de superar os 590 milhões de reais. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 5 de agosto, às 6h30 da tarde. Já o prazo para o recebimento das sugestões, que poderão ser incluídas no projeto, inicia no dia seguinte e se estende até 12 de agosto. Todas as possibilidades de investimentos ou obras que podem ser feitas o ano que vem, ela deve estar constada na LDO. Ou seja, só para dar um exemplo, se na LDO existe apenas duas construções de escola de educação infantil para o ano de 2016, o que nós, vereadores, podemos colocar, então, uma majoração de mais uma ou mais duas, né? Sendo duas, então, seria 4 escolas de educação infantil a ser construídas, né? Assim como, por exemplo, no meio rural, né? Compra de uma máquina para a Secretaria do Interior. Não, se existe só uma, que é a proposta do Executivo Municipal, pegando esse exemplo, o que o vereador pode fazer, ou o cidadão pode fazer através de emenda, então colocar mais uma ou duas, entende? Então pode-se comprar mais de uma máquina para a determinada secretaria, no caso do meu exemplo, a Secretaria do Interior. Então é assim que se constrói a LDO, e esse é o momento de construção da LDO. E é claro que depois, mais para o final do ano, então vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que daí nós estaremos definindo, né? Eu dei o exemplo da EMEI, da Educação Infantil, então ali se define os valores e se define aonde vai ser construída essa escola de educação infantil. O parecer jurídico das emendas deve sair entre os dias 13 e 16 de agosto. A Comissão de Orçamento também tem um pequeno período para apresentar o seu parecer sobre a matéria. A votação está prevista para o dia 19. 2 dias depois será emitido o parecer final. No dia 24, acontece a elaboração de autógrafos e no dia 28 de agosto o projeto retorna ao Executivo. Com 19 votos, o plenário autorizou a mudança da lei que institui o Programa de Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gorduras de Origem Animal ou Vegetal. Pela proposta do vereador Cláudio Rufa Soldá, ficam obrigados todos os mercados, casas de carne e padarias, por exemplo, a dar o destino final a estes produtos. A intenção de Cláudio Luiz Rufa Soldá é evitar o despejo incorreto do óleo em ralos e terrenos baldios. Esse projeto vem só beneficiar o meio ambiente, ajudando assim, os comerciantes, por exemplo, de mercados, padarias, açougues, que tem esses produtos que já pode depositar, já tem empresas que fazem essas coletas, então fica mais fácil que esses óleos de cozinha, que realmente as pessoas pegam, largam no ralo. Então a gente fez esse projeto pensando no futuro, porque
o jeito que está a água e a gente não está cuidando, eu fiz esse projeto pensando nisso. Rafael Loz presta este tipo de serviço na cidade. E o melhor, o recolhimento do óleo em residências e restaurantes é feito gratuitamente. Esse material a gente faz a coleta da seguinte forma: em estabelecimentos comerciais, a gente tem um cadastro com eles nos ligam a cada 15, 20 dias, porque o volume é um pouco maior. Donas de casa, elas também têm o nosso telefone e nos ligam. Dependendo como está armazenado, a gente vai retirar esse óleo. Se estarem nas vasilhas de casa, panelas, alguma coisa assim, nós levamos o material para fazer a coleta. Então, não há custo para ambas as partes, tanto estabelecimentos comerciais ou donas de casas. A gente faz o transbordo desse material e esse material depois filtrado e limpo, ele é repassado para empresas que fazem o processo de purificação e esse material vira sabonete, shampoo ou biodiesel. O telefone para o recolhimento gratuito do óleo é o 91550422. Após a publicação da lei, a empresa que não se adequar será notificada e terá o prazo de 30 dias para regularizar a situação. Multas de 300 UFMs mensais também estão previstas. E o último projeto de lei aprovado ontem refere-se à obrigatoriedade de informar sobre o direito de gestantes ou idosos terem um acompanhante quando estiverem internados. A iniciativa é do vereador Gleison Consalter. Já tem uma lei a nível federal. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando na prática aqui na nossa cidade, ou seja, eu quero que seja efetivado simplesmente nos nossos hospitais, na rede pública ou particular, um cartaz dizendo sim que é direito do idoso ou de uma gestante em período de parto ter um acompanhante, que isso é previsto em lei. E muitas pessoas a gente sabe que naquela correria, principalmente um senhor, uma senhora de idade, quando tem que ir no hospital, a gente se preocupa, obviamente, em primeiro lugar, é o atendimento dessa pessoa. Numa gestante também a gente se preocupa em ter esse trabalho de não perder a criança, ver se está tudo bem, ocorrer tudo bem, a gente acaba não se preocupando muito nessa questão. Mas a lei sim, pode sim ter esse acompanhante no lado, no caso de gestante. Obviamente não sempre o marido que vai estar, mas outra pessoa junto também. E no caso de uma pessoa idosa, por ser já essa pessoa mais debilitada, ou seja, não deixá-la sozinha nessa questão da idade, já que já se viu também deixar uma pessoa sozinha. Então, ter esse acompanhante é só para fixar. E logo após a sessão plenária, a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública para tratar da infraestrutura do presídio regional. A rede de esgoto foi o principal ponto do debate. O diretor do presídio explicou que a situação é crítica. Devido à superlotação, toda a estrutura da carceragem está defasada, mas reforça que são históricos os problemas que motivaram a reunião. A estrutura construída foi em 1974 por uma capacidade de 250 presos, tendo sido ampliada em 2002 por uma capacidade de 307 presos. Hoje, somantes Presídio Regional de Passo Fundo e Instituto Penal de Passo Fundo, que é o conhecido como albergue, nós temos uma população carcerária flutuante de mais ou menos 900 pessoas, sem contar os servidores que lá estão. O presidente da Associação de Moradores, Rodolfo Boita, disse que a rede de esgoto da casa prisional corre a céu aberto, afetando a rotina do bairro São Luís Gonzaga. Primeiramente é o mau cheiro, né, que as pessoas não podem receber, digamos, visita em casa, se sentem constrangidos pelo odor que é muito forte. Também a questão da proliferação de ratos e outros bichos, né, outros insetos, que incomodam bastante também, muito mosquito, mas principalmente o mau cheiro. Então a gente vem há bastante tempo já reivindicando essa melhoria. E aí está um jogo de empurra entre a questão da responsabilidade de quem, né? Do município ou do estado. A audiência foi conduzida pelo vereador Patrick Cavalcante. Conforme o parlamentar, a conta da Corsã sofreu um reajuste de 70%. Com isso, os recursos do fundo compartilhado também vão aumentar. Que esse recurso possa ser executado, então, para um projeto de execução e restauração do esgoto
do presídio regional e também a restauração da área de preservação permanente que ali está localizado. Não é porque eles são apenados que eles não merecem o nosso respeito. E não é só os apenados. Nós temos ali as famílias deles que visitam eles e também a comunidade ao redor do bairro São Luís Gonzaga. Então nós temos que dar um basta nisso e tentar achar uma solução. Este é o objetivo da nossa audiência pública nesta noite. A boa notícia é que algumas medidas já estão sendo tomadas para sanar as reclamações. A fossa e os filtros do presídio vão receber investimentos de uma nova tecnologia. Já foi investido um valor de quase R$6 mil para a manutenção, que será realizada agora dia 13 de agosto, bem como a orçamentação para a conclusão e reativação do sistema de esgoto do presídio regional hoje lá alocado. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma entrevista sobre a padronização das paradas de ônibus. Os vereadores Alberi Grando e Eduardo Pelicioli têm opiniões diferentes sobre este projeto. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Saúde? É bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Câmara de Vereadores definiu o cronograma de trabalho do Plano Municipal de Educação. As emendas que poderão ser incluídas no texto do Poder Executivo devem ser protocoladas até o dia 7 de agosto. As comissões terão até o dia 14 para analisar o conteúdo e emitir o parecer. A votação do projeto ficou agendada para o dia 19 de agosto. Está tramitando no Legislativo uma proposta para padronizar as paradas de ônibus em Passo Fundo. Ana Paula Koenemann, como está a discussão do texto? Este é mais um projeto de lei que está dividindo opiniões aqui na Câmara Municipal. Por isso eu converso com o vereador Alberi Grando, autor da matéria, e com o vereador Eduardo Pelicioli, que emitiu parecer contrário a este texto através da COPNR. Vereador Alberi Grando, eu quero então que o senhor inicie explicando para a gente quais são as propostas referentes à padronização das paradas em Passo Fundo. A grande finalidade é a proteção do cidadão. Nós nos baseamos na AEBNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que preconiza algumas coisas em relação a como se faz uma parada de ônibus. E nós buscamos justamente a proteção do cadeirante, por exemplo. Nós buscamos principalmente a proteção do entorno dessa parada, que hoje, se o cidadão prestar atenção, nós estamos com as paradas praticamente abertas, algumas ou a maioria. Então, estamos com isso protegendo a pessoa, com um bom revestimento em volta, local para que o cadeirante coloque a sua cadeira, demarcação no chão também, onde ele pode se identificar que está ali em frente a uma parada, e que não bata a cabeça também no alto dessa parada, aquele paciente que tiver deficiência visual. Então, a nossa ideia é a proteção da pessoa que vai utilizar essa parada. E vereador Eduardo Pelicioli, então, por que o senhor fez este parecer contrário na Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas? A nossa principal justificativa é em relação às especificações, né? Acredito que é importante, sim, nós padronizarmos as paradas de ônibus, ela ter relacionado a questão de acessibilidade, que hoje não tem essa previsão e o cadeirante ele vai ficar à frente do que está hoje coberto.
Mas dentro do que nós temos de exemplo que aconteceu na cidade, de paradas que foram colocadas com certo formato e padrão, onde elas foram depedradas, me preocupa que nas especificações ela trata de um material muito caro, que é o acrílico, né? E dentro de uma espessura de 2 centímetros. Eu fui buscar informações a respeito desse material. É um material, ele tem um valor muito caro, né? E ele fugiria do padrão hoje do que é aceitável dentro do investimento de uma parada de ônibus, e ela poderia ser substituído por outro material mais barato e que não fosse atrativo de pessoas, que infelizmente nós sabemos que esse material pode ser furtado ou até danificado e tendo dificuldade para que seja reposto esse material. É um material específico e ele tem que ser adquirido, são poucas empresas que trabalham com esse material na cidade de Passo Fundo, né? E isso nos preocupa, tanto a questão técnica, é um material que é pesado, ele vai precisar de uma infraestrutura maior para conseguir atender uma chapa da espessura, da largura e comprimento que tem nas especificações do projeto, como também o valor da parada, ele fica muito além daquilo que hoje se possa investir numa parada. Vereador Alberigrando, o fato do município ter divulgado recentemente, então, que as paradas serão de responsabilidade, então, das empresas concessionárias, assim, aquelas que ganharem a licitação, então isso não prejudica o seu projeto? Não, não prejudica. E fazendo contraponto em relação à argumentação do Pelicioli, eu sei que é importante o custo, sim, claro que é importante, mas não foi a maior preocupação que eu pensei quando pensamos nesse projeto. Eu quero um material bom, de 2 milímetros, e que não seja facilmente destruído. O material mais fino, menos espesso, com certeza vai facilitar justamente que alguém quebre esse material e até use esse material, de repente, como uma arma. E o material mais consistente, com mais espessura, vai ser mais difícil que se faça. Com certeza, né, Pelicioli, vai ter mais custo, sim. Mas a minha preocupação nesse momento foi mais proteção às pessoas e me preocupei muito com o custo do material. Vereador Eduardo Pelicioli, na sua opinião, o custo precisa ser levado em conta pelo fato de que as empresas vão ter que investir em ônibus? Com certeza. Eu acho que as empresas que participarão da nova licitação terão a responsabilidade também das paradas. O vereador Grando, ele destaca que é 2 milímetros. Se fosse 2 milímetros, eu concordaria, vereador. 2 centímetros. 2 milímetros. Sim, até acredito que até 4 milímetros é aceitável, que o custo vai baixar e o peso também, tanto com o valor do específico desse material. Eu acho que é muito importante nós termos um padrão de parada assim, ter dentro das normas de acessibilidade, atender bem a população e que isso vai resultar também no transporte público. Mas a gente não pode colocar como maior custo do transporte público a parada, e sim investir na qualidade do transporte público. E as empresas, elas têm que se preocupar com a parada, com certeza, mas uma parada que seja viável, que possa ter fácil e rápida manutenção. Esse material não é um material de fácil acesso e o custo é alto, e que ela possa dar qualidade no transporte público, a gente discutir questões mais relacionadas à mobilidade. Vereador Alberigrando, esse texto ele pode ainda sofrer alterações aqui na Câmara? Pode. Veja bem, eu não estou colocando como alguma coisa sine qua non. Eu acho que se garantir uma segurança para as pessoas, eu não me importo que seja um material, digamos assim, menos espesso. Mas com certeza tem que ser alguma coisa que garanta que não vai ser um abatido, um soco que vai arrebentar o material. Porque isso não é um vidro, isso é um acrílico, é um pouco diferente. Então nós pensamos sim na segurança também de quem está ali atrás daquele material, até numa pedrada ou coisa parecida. Então nós insistimos que deve ser com 2 centímetros, até porque nos baseamos no que a IBNT está preconizando. Mas de qualquer maneira, sim, estamos prontos a fazer qualquer modificação se for necessária. Aliás, se qualquer comissão fizer um adendo, fizer uma emenda, pode sim ser alguma alteração. Agora, evidentemente, quem fizer essa emenda, esse adendo, vai ter que ter a responsabilidade daquilo que está propondo. Né? Nós queremos segurança para esse tipo de proteção da comunidade. Vereador Alberigrando, vereador Eduardo Pelicioli, muito obrigada pela participação e nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. E o Jornal da Câmara de hoje chega ao fim agradecendo a sua audiência. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.